Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Eu atualizo domingo, hoje, segunda e quinta. O Peter, segunda, quarta e sexta. Inclusive tem um vídeo dele agora aqui, já no ar, mostrando a formação de geada e a previsão para essa semana. Santa Catarina e estados vizinhos. Agora a gente vai com a previsão para a região sudeste, centro-oeste e norte do país. Previsão mais estendida. Vamos começar mostrando aqui a imagem de satélite. Deixa eu só virar aqui. Aqui nós temos a frente fria avançando pelo oceano. Aqui o ar frio centrado aqui na região do Paraguai, Argentina e oeste da região sul. E os ventos soprando, trazendo esse ar frio aqui em cima da região sul. Pega também um pouco aqui o Mato Grosso do Sul, São Paulo, e com um pouquinho de friagem pegando essa região aqui do país. Então, vamos ter aí uma queda de temperatura. Tanto que já estamos aqui, ó. Já temos 0,7 no oeste de Santa Catarina, São Joaquim na painel 1,7, São Joaquim 1,7. Vamos ver Delfim Moreira no sul de Minas 2,3, já está frio, é região de montanha. E outros locais bem frios aqui no sul. Para amanhã, terça-feira, nós teremos o quê? A chuva se concentrando basicamente no norte do país, principalmente o centro-norte do Amazonas, Roraima, com mais intensidade na parte sul de Roraima, onde pode ter algumas pancadas fortes, isoladas, no norte e principalmente noroeste do Pará, Amapá, principalmente o norte, da metade do Pará para baixo, pouca ou nenhuma chuva, principalmente o sul do Pará, Tocantins, tempo seco, avança aqui o tempo seco pelo nordeste, Goiás, tempo seco, uma nebulosidade aqui na região de Goiânia e Brasília, Mato Grosso, tempo seco, pode-se dizer, a condição de chuva hoje à noite, amanhã, é mais nuvens do que chuva, acho muito difícil que chova. Em Rondônia, mais na parte norte e oeste do estado, alguma pancada isolada, boa parte de Rondônia, tempo seco aqui no Mato Grosso do Sul, tempo seco em boa parte da Bolívia, tempo seco no Paraguai. No Peru, a chuva fica mais concentrada na parte norte do país, pegando a selva equatoriana, a Colômbia, Venezuela e os países vizinhos aqui de toda a parte norte do país, onde tem chuva e trovada entre hoje à noite e decorrer dessa terça-feira na região. Então vamos ter aí condições de tempo assim mais instável, bem no extremo norte do país. Grande parte dessa região aqui é tempo seco, incluindo aqui da Bolívia para baixo. Só o Peru, a parte sul do Peru, pancadas bem isoladas. O Acre também, mais aqui na parte oeste, e o Amazonas, alguma coisinha nessa parte oeste e principalmente o centro-norte. Ainda tem muita chuva que já caiu e vai cair e que vai tudo ser drenado em direção ao Rio Negro e também em direção a Manaus. Aqui mais especificamente sudeste, pouquinha coisa aqui no leste de Minas, talvez alguma nebulosidade por causa da frente fria que está passando pelo oceano, alguma coisinha no extremo sul da Bahia, o norte do Espírito Santo, é mais nuvens do que chuva nessa região. No Rio também, alguma coisinha fraca na área serrana do Rio, talvez mais nebulosidade e sol do que outra coisa. Grande parte do sudeste, tempo seco, assim como a área aqui de São Paulo, Paraná, toda essa região aqui predominando o tempo seco nessa terça-feira. No decorrer de até quinta-feira, tu vê que aumenta a chuva aqui no extremo norte do país, principalmente a Colômbia, Venezuela, Roraima, as Guianas, Suriname, e aqui a região do Amapá, todo esse pedacinho aqui, mais ou menos da linha do Equador para o norte, é onde a chuva está com mais intensidade. Algumas áreas aqui também no litoral sul do Pará, aqui parte do Maranhão, todo o centro do Pará para baixo, tempo seco, Tocantins, tempo seco, aqui o Mato Grosso também, tempo seco, se tiver aqui a coisa muito, muito isolada, está mais para passar em branco. Aqui também essa chuva aqui é mais de hoje para amanhã, boa parte de terça, de quarta e quinta-feira tempo seco, no Acre também, algumas pancadas isoladas aqui no sudoeste do Amazonas, mas o Amazonas é mais ou menos na metade do Amazonas para o norte. Novamente, toda essa água que vai cair aqui vai ser drenada pelo Rio Negro e pelo Rio Solimões, ou Amazonas, que vão acabar atrapalhando Manaus. A parte da selva equatoriana e peruana, algumas pancadas, e daqui para baixo praticamente tempo seco. Nessa área aqui, começa a formar uma instabilidade provavelmente entre quinta para sexta-feira. Então aqui poderemos ter alguma chuva começando a se definir
que no futuro vai se transformar numa frente fria. Então, o Mato Grosso do Sul, se tiver alguma chuva, norte do Paraná, São Paulo e aqui essa parte de Goiás, provavelmente entre quinta para sexta-feira. Aqui a gente vê, ó, aumenta um pouquinho a condição de chuva entre quarta ou quinta-feira aqui no Espírito Santo, sul da Bahia, centro-leste de Minas, talvez alguma coisinha isolada em BH, seja na quarta ou na quinta, alguma coisinha aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse canto aqui do sudeste, pode ter alguma instabilidade fraca, isolada, entre quarta ou quinta-feira. Aqui no litoral é só variação de nuvens, assim como o sul de Minas também, praticamente nada no Triângulo Mineiro. Na região de Goiás, entre Brasília e Goiânia, também mais variação de nuvens. Dificilmente chove em Goiás, dificilmente chove no Mato Grosso. Pode ter alguma coisinha no final do dia à noite, de quinta para sexta-feira no Mato Grosso do Sul, Paraguai e norte do Paraná. Maior parte dessa segunda, terça, quarta e quinta, nessa grande área aqui, maior parte da região é seco. Onde pode ter alguma instabilidade é nessa pequena área aqui entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na capital do Rio, mais variação de nuvens, influência da frente fria que está passando pelo oceano. Chuva é fraca. Nos próximos 10 dias, dá uma melhorada, principalmente aqui embaixo. Aqui em cima, melhora aqui no Maranhão, melhora aqui na metade norte do Pará, metade norte do Amazonas, Roraima, Amapá. Toda essa região aqui tem bons volumes de chuva nos próximos 10 dias, trazendo aí preocupação para a região de Manaus. Melhora um pouco aqui na parte oeste do Amazonas também. Na parte sul do Amazonas, pouca chuva, mais isolada. Na parte sul do Pará, pode ficar nos próximos 10 dias com pouco ou nenhuma chuva. Nos próximos 10 dias, no Mato Grosso, pouca ou nenhuma chuva, muito mal distribuída, volumes baixíssimos, nada que altere o andamento aí da safra de milho, que continua tendo problema de falta de chuva. Até deu umas pancadas boas aqui no sudeste do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, nessa última passagem, mas foi mal distribuída. A parte leste, principalmente, é onde está mais ruim de chuva. Aqui a região do Tocantins já começa a entrar a estação seca mesmo. O extremo norte ainda pode ter alguma pancada isolada. Goiás, de repente, ali na semana que vem, essa frente fria que deve passar entre esse fim de semana e início da próxima semana, possa trazer alguma chuva na metade sul de Goiás, divisa com Minas, o Triângulo Mineiro. De repente, essa região aqui pode ser que surpreenda e traga alguma chuva inesperada na semana que vem. Aqui na área do Peru, continua com chuva na região da selva peruana, na costa pacífica continua seco, continua com chuva significativa aqui na parte de selva do Equador e nas montanhas nos Andes. Toda a Colômbia, Venezuela e os países vizinhos aqui do norte também pancadas boas de chuva nesses próximos 10 dias. E boa parte dessa água aqui vai ser drenada em direção ao Rio Negro. Então, vamos ter bons volumes de chuva no centro-norte do Amazonas nos próximos 10 dias. Ou seja, a situação de Manaus continua preocupando. E até mesmo na região de Manaus pode ter pancadas de chuva mais significativas na área. Assim como a região de Belém também algumas pancadas. Da parte sul do Pará, para quem precisa de tempo seco para a colheita, está excelente. No Mato Grosso, preocupa a falta de chuva. Começa a piorar a qualidade das pastagens no Tocantins, a metade norte de Goiás fica seca, a metade sul alguma pancada fraca e isolada, não dá para descartar, e o Mato Grosso do Sul, e teremos aí umas boas pancadas de chuva, principalmente aqui, ó, da altura de Campo Grande para baixo, pegando uma boa área do milho safrinha. Essa chuva aqui, ela se forma entre sexta e sábado, trazendo umas boas pancadas de chuva e talvez no final da outra semana. Aqui no Paraguai também volta a ter chuva no final dessa semana e parte da semana que vai entrar, assim como uma boa parte da Bolívia, principalmente perto do altiplano. Aqui no sudeste a gente vê direitinho, aqui o Paraná, bons volumes de chuva, aqui o centro-sul de São Paulo, litoral de São Paulo, pode ter algumas pancadas boas na capital paulista. Aqui na região do café, cana-de-açúcar também pode ser que tenha algumas pancadas de chuva ajudando aí o pessoal da produção. De repente ali no decorrer da semana que vem poderemos ter algumas pancadas de chuva no interior paulista. É uma frente fria que vai passar, vai se formar aqui no sul no decorrer da sexta, sábado, sai daqui no domingo para segunda, vai estar passando nessa região. Pega também o centro-sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás. Então,
uma boa quantidade de chuva, que nessa época do ano não é de se chover muito, começa a ter indicativos entre o centro-sul de Minas, BH com pouca, mas a parte do café de Minas Gerais poderá ter volumes de chuva, não para resolver o problema da estiagem, mas pelo menos para matar a sede das plantas. Assim como na área de cana, na área de citros, na área de café em São Paulo, alguma coisa também na área de pastagem, facilita aqui o pessoal do sul para começar a plantar o trigo na safra de inverno. Só o extremo noroeste de São Paulo é que tem bem pouca chuva. Mas pelo menos é uma situação que deve melhorar a qualidade do ar e dar uma amenizada. Ajuda também a controlar os focos de incêndio. Chove também aqui no sul da Bahia, Espírito Santo, pegando a região de Vitória e a parte sul do Espírito Santo. O Rio de Janeiro, pegando a Grande Rio e também a Grande São Paulo. Então, na semana que vem, tem que ficar um pouco atento. Pode ser que haja alguma trovada, alguma pancada mais forte entre domingo ou início da próxima semana. E aqui no Mato Grosso do Sul e área do milho safrinha, Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai, também teremos aí uma pancada boa de chuva. Para os próximos 15 dias, está indicando chuvas abaixo do normal em toda essa região aqui. E uma melhorada aqui, em função desse evento, pode ficar acima do normal nessa área aqui do centro-sul de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, do norte de São Paulo em direção ao sul e leste, só a parte oeste e noroeste de São Paulo, pouca chuva. O Mato Grosso do Sul, essa faixa central aqui, a parte norte, pouca chuva abaixo do normal, Mato Grosso, Goiás, boa parte de Goiás, Rondônia, centro-sul do Amazonas, centro-sul do Pará, todo esse miolo aqui do país já se instalando de vez a estação seca nesses próximos 10, 15 dias. Então esses eventos aqui indicam chuva acima da média, mas é uma média baixa nessa época do ano. São regiões que chovem em média 30, 40, 50, 60 milímetros. Se chover aí 70, 80, já é acima da média, mas não é volumes para recuperar da estiagem, muito menos represas, mananciais. Ajuda apenas a amenizar o quadro. Vai ajudar o pessoal da cana, o pessoal do café, dos citros, para quem quer iniciar o plantio da safra de inverno em relação a trigo, principalmente aqui no sul de São Paulo, na safrinha do milho no Paraná, ajuda um pouco. Já teve problemas com frio hoje, em algumas áreas teve geada fraca, eu acho que não deve ter tido muito dano não. E para os próximos 46 dias, está indicando o quê? Uma parte dessa anomalia positiva que corre aqui, ó. Os países daqui, a parte norte do país é normal, é para chover bem mesmo na região. Boa parte da região norte é irregular. No centro-sul do Amazonas, centro-sul do Pará, de normal abaixo da média. No oeste do Amazonas, acima da média. No Acre, ainda pode ter alguns eventos de chuva aqui em Rondônia. No Mato Grosso, normal, é para chover menos mesmo, abaixo da média. Tocantins, Goiás. A área da Bolívia chove um pouco acima. Então, essa região verde aqui do mapa, que pega desde a Bahia, o Espírito Santo, boa parte de Minas, Rio, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, talvez seja 1 ou 2 eventos de chuva significativa entre esse final de maio e começo de junho, que vai fazer com que nessa área aqui a chuva fique acima da média. Então, a perspectiva é que a gente tenha aí condições de tempo um pouco mais úmido nessa faixa, mas nesses 46 dias de agora até início de julho é chuva o quê? Irregular. Alguns eventos de chuva que vão te chamar a atenção, como é o caso agora final de maio, início de junho, talvez dentro da primeira quinzena de junho, depois volta a secar de novo. Isso aqui é um alento, vai ajudar alguma coisa na pecuária, alguma coisa na cana-de-açúcar, alguma coisa no café, na parte de plantio, início da safra de inverno, alguma coisinha no milho safrinha nos 3 estados, principalmente Mato Grosso do Sul, alguma coisa em São Paulo, pouca coisa no Triângulo Mineiro, pouca coisa no sul de Goiás, Paraná e alguma coisinha aqui no Paraguai. O problema é que para muitas lavouras de milho já é meio tarde, não tem mais volta, o prejuízo já foi consagrado. A safrinha do Brasil não vai ser nem de longe safrinha cheia, vai ser uma safra com uma boa redução em função da estiagem muito severa e do plantio fora de época. E ainda tem geada aí pela frente. Aqui, pois, o que aconteceu nos últimos 30 dias em termos de temperatura média. Toda essa região aqui ficou com temperatura média mais ou menos dentro do normal, um pouquinho abaixo. Rondônia, e aqui já devido à entrada das massas de ar frio, as friagens já começam a reduzir a temperatura nessa região. Entre parte de Minas, Espírito Santo, Rio, litoral de São Paulo, Paraná,
Paraguai, partes do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e avança para cá. Então já está indicando o que é? Aquela transição do período úmido para o período seco e algumas invasões de frio que já estão ocorrendo, inclusive agora. Então agora vamos para a mínima para amanhã. Amanhã vai ser um amanhecer normal aqui nessa região, com calor, tirando aqui partes do Acre, sul do Amazonas, Rondônia, essa parte sul, onde está tendo um pouco de friagem. Entrou o ar mais frio. Nessa região aqui no centro-sul do Mato Grosso, mínimas entre 13 e 16 graus, aqui entre 15 e 18, aqui também entre 15 e 18 graus, fresquinho aqui, talvez uns 18, para a região é frio. E esfria também aqui na Bolívia, faz frio aqui no Paraguai, frio aqui no Mato Grosso do Sul. Se tiver alguma geada aqui nessa região do extremo sul do Mato Grosso do Sul, pode ser que tenha alguns pontuais abaixo de 4, 5 graus. Frio também aqui no sul de Goiás, com mínimas abaixo de 10 graus. E esfria principalmente aqui no centro-sul de Minas, São Paulo por inteiro e o Paraná. Nessas regiões vai fazer frio. Aqui a gente pega, ó, na área do café em Minas Gerais, nessa região poderemos ter geadas bem fraquinhas a nível de relva, sem consequência nenhuma. E aqui na Serra da Mantiqueira, que aqui não aparece, mas já tem, como Delfim Moreira, já está com 2 graus agora de noite e vai amanhecer abaixo de zero em vários pontos da Serra da Mantiqueira, na faixa aí dos 1.400, 1.500 metros para cima, em toda essa região aqui do sul de Minas, na área da divisa com São Paulo, nas áreas de Serra do Rio também abaixo de 5 graus, no Rio de Janeiro entre 15 e 17, Vitória ainda quentinho, 18, 20, São Paulo, na zona sul de São Paulo pode ter mínimas de 5 a 8 graus, no centro da cidade entre 9 e 11 graus, vai fazer frio na grande São Paulo amanhã e também continua frio nessa região aqui ainda na quarta e quinta-feira. Então o pessoal moradores de rua da grande São Paulo tem que ficar bem atento, as temperaturas vão baixar bem, principalmente amanhã, onde pode correr risco para quem fica na rua, né, sem apoio nenhum. Em BH não esfria muito, não baixa muito de 14, 15. Nessa parte de São Paulo aqui também. Toda essa área aqui de São Paulo, mínimas variando de 5 a 10 graus nas baixadas e vales onde acumula frio. Pode ter geada aqui na parte sul de São Paulo, Itapetininga, em direção aqui a Piauí, sul de São Paulo. Algumas áreas aqui poderão ter mínimas entre 0 e 5 graus nas baixadas, onde acumula o ar frio com alguma geada. E no litoral paulista, mínimas variando de 13 a 16 graus. É frio, o ar frio que está no sul também está pegando aqui essa parte do sudeste. No Rio de Janeiro, esfria um pouquinho mais depois na quarta e depois já volta a esquentar. As máximas ficam dentro do padrão, né? Principalmente nessa área escura aqui, entre o centro e o nordeste do país, máximas na faixa de 32 a 35 graus, grande parte dessa área entre 28 e 32, fresquinho aqui no centro-sul do Mato Grosso, São Paulo, Triângulo Mineiro, partes de Minas, Espírito Santo, Rio e Paraná, as máximas ficam bem comportadas devido ao ar frio, na faixa aí dos seus em torno de 22 a 25 graus. Se a gente vê aqui, ó, nessa área aqui de 25 a 27, no interior paulista de 25 a 28, 29 graus, nessa faixa aqui de 20 a 24 graus, no sul de Minas também, na área serrana do Rio, na área serrana do Espírito Santo, nessa faixa aqui de Minas não passa muito de 24, 25 e calor mais forte aqui, ó. Nessa parte aqui pode chegar a 32, 35 graus, mais de 30 aqui no sul da Bahia, nessas áreas aqui de Goiás ao norte de Brasília, no Mato Grosso do Sul fresquinho, principalmente o sul, onde não passa muito de 25, boa parte do Paraná entre 20 e 25 graus, fresquinho também em boa parte aqui do Paraguai. Para os próximos 10 dias, continua com temperaturas mais acima da média nessa grande região, onde está mais seco. Aqui onde tem invasão de ar frio, esse agora e vai ter mais um outro no começo de junho, está indicando temperaturas de normal a abaixo da média. Isso aqui é uma boa dica para os lojistas. Aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa área aqui da Bolívia, Paraguai, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas. Aproveitem essa semana e semana que vem, que vai ter outra queda de temperatura, para tentar agilizar, melhorar as vendas de roupa de inverno. O inverno vai ser assim, ele vai ter pulsos de frio com períodos de calor mais forte. Daqui a pouco passa 5, 7, 8, 10 dias de calor, vem uma massa de ar frio, derruba a temperatura por 3, 4, 5, 6 dias. É tentar aproveitar esses períodos.
Tem esse agora que está entrando e tem um outro na semana que vem. Então aproveitem com vitrines bem emboladas, bem criativas e com preços bons e produtos bons. Porque o inverno em si, o São Pedro vai ajudar nesse sentido. O problema é a pandemia. Nos próximos, até final de junho, julho, início de julho, temperaturas em grande parte do país de normal acima da média, mas isso aqui dá para descontar, porque normalmente quando ele indica pouca chuva, ele acentua a temperatura. Aqui na parte do Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Paraná, normal a talvez alguns episódios de frio. Dentro dessa região aqui, não é que não vai ter frio, vai ter 1, 2 ou 3 entradas de frio que vão chamar atenção. As noites ficam mais frias e as tardes mais quentes. Então, as vendas de roupas de frio nessa região vão ser sazonais. Período quando tem essas entradas de frio, o pessoal procura. Então, é ser criativo. Preço bom, prazos bons, porque a pior limitação é a pandemia. Para a agricultura aqui, da parte de São Paulo, trigo, nessa fase inicial tá bom. O problema vai ser mais lá na frente, com geada tardia. Para a parte da cana-de-açúcar, a chuva vai aparecer agora nesses dias, isso pode dar uma ajuda muito bom para o setor, para evitar uma perda maior. Café também. O café, esse ano é um ano que pode ter 1 ou 2 entradas de frio que possam trazer algum risco de geada entre meados de junho, julho e começo de agosto. Fora desse período, não vou dizer que não tenha, até pode ter. No Rio de Janeiro também, algumas entradas de frio vão chamar atenção no Rio, no sul de Espírito Santo e até mesmo aqui nessa área da Bahia, Vitória Conquista. No Paraguai, também nessa região aqui do milho safrinha, tem risco de geada. Já tivemos alguma geada hoje, poderemos ter alguma geada amanhã e também no início de junho está indicando a entrada de um frio forte. Provavelmente entre 5 de junho e 15 de junho deve entrar outra massa de ar frio com certa intensidade. Então, as friagens vão acontecer nessa região aqui. Muito tem perguntado, pessoal, em Rondônia, se vai fazer muito frio em Rondônia? Vai ter alguns dias de frio que podem até baixar de 10 graus em algumas áreas de Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Aqui na região do Mato Grosso também, algumas friagens vão trazer alguma temperatura baixa por alguns dias seguidos e em alguns intervalos de calor mais acentuado que o normal. O problema daqui passa a ser agora, logo as queimadas. Tem que ficar bem atento nesse sentido. Então acompanhe o nosso canal. Todo domingo, segunda e quinta eu atualizo para o Brasil. Segunda, quarta e sexta o Peter para Santa Catarina e estados vizinhos. Então acompanhe o nosso canal, recomendem para os seus contatos, agropecuárias, cooperativas, que a gente vai dando informações bem detalhadas e dentro do possível, assim, o mais atual que tiver em termos de informações da agropecuária e também do setor lojistas. Só para voltar aqui a temperatura, só curiosidade, nós agora estamos com 0,1 em painel, quase negativo, 1,1 no oeste catarinense e 1,4 aqui em São Joaquim. Aqui na Climaterra começou com quase 5, agora já está 4,5. É frio. O frio também vai pegar outras áreas aí do Sudeste. Lembrando sempre o pessoal ajudar quem está sofrendo na pandemia com fome e agora o frio que ainda vem para prejudicar e ajudar mais um pouco a atrapalhar. Uma boa semana a todos, voltamos na quinta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.